pessoal, tudo bem? Bem-vindos a um novo vídeo e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Deus que eu acredito, eu e outros tantos cristãos do mundo acreditamos. Não vai ser um vídeo chato, não vai ser uma aula de religião, longe disso, mas falar um pouquinho sobre as coisas que ele veio fazer, que ele veio falar e por que eu acho isso tão importante, beleza? Então, começando do começo, como eu sempre gosto de falar. O Deus que eu acredito e tantos outros cristãos acreditamos criou o mundo, criou tudo. E isso significa o quê, Lucas? Isso significa que não existe Big Bang, que não existe evolução? Não, não é isso que significa. Eita, ajeitar um negócio aqui. O Deus que a gente acredita, ele está por trás de toda a criação, de toda a evolução e de toda a lei da natureza, de toda a lei física. Por isso, como a gente acredita que Deus é bom, que Deus é perfeito, que Deus é oni, sei lá o que, todos os onis que vocês já ouviram falar, a criação, tudo que Deus criou, o mundo, a gente, animais, é perfeito. Era perfeito até um certo momento, que ele vai falar. Então Deus criou o mundo, a criação dele era perfeita, e nesse momento, que foi o pecado original, lá de Adão e Eva, que vocês devem ter ouvido essa história 1 trilhão de vezes, as coisas começaram a desandar e o pessoal começou a fazer besteira. Resumindo, a humanidade estava indo por um caminho que não era bom, e as pessoas não estavam fazendo as coisas de acordo com Deus. E Deus ele é autoritário, ele quer que todo mundo faça do jeito dele. Não, é porque ele sabe que as coisas que ele fala são para o nosso bem, são para a nossa melhor convivência, né? Então, a partir de certo momento, as coisas não estavam desandando, como eu bem disse, e ele resolveu dar um basta nisso. Como? Ele veio aqui, mandou alguém para cortar a cabeça fora de todo mundo que estava fazendo besteira? Claro que não. Deus não é assim, como vocês sabem. Então, Deus veio ao mundo, repetindo a frase, Deus veio ao mundo falar de amor, né? Que melhor forma de salvar a humanidade inteira do que você vir ao mundo, falar de amor e morrer numa cruz? Não tem nenhuma outra forma melhor, óbvio, né? Então Deus veio ao mundo e isso é tão rico, é tão importante que a gente às vezes escapa da gente, né? Imagina, Deus, que foi o Criador, como eu falei, criou tudo pra gente, de acordo com a nossa religião. Deus criou tudo, Ele é capaz de fazer tudo, Ele sabe tudo, Ele resolve vir ao mundo, assumir o nosso corpo com todas as nossas necessidades fisiológicas, passar por tudo que Ele passou. Mesmo já sabendo que Ele passaria por isso, Ele resolveu vir. Então só isso já seria, acho que, grande demais e já seria uma demonstração enorme da humildade de Deus, do amor dele conosco, né? Enfim, Deus vem ao mundo e não só vem ao mundo, mas ele vem através de uma pessoa. Então você podia pensar, pô, já que ele já vem ao mundo, já vai passar necessidade, ele podia pelo menos se dar a dignidade de vir num cortejo de naves espaciais banhadas de ouro, chegar aqui e pedir para Beyoncé fazer um show de abertura para a chegada dele, que tá tudo ótimo. E não, ele resolve vir através de uma pessoa, que foi Maria, que era uma pessoa que vivia numa vilazinha lá no meio do nada, e nascer numa manjedoura. Manjedoura é um lugar de comer dos animais, né? Então, assim, o nascimento de Jesus, além de ser já indicativo, tipo, já mostrar pobreza, já mostrar humildade, já mostrar amor à humanidade, isso também mostra como seria a vida dele a partir de então, com quem ele iria falar, sobre o que ele iria falar. E justamente ao longo da vida dele, quando a gente lê os evangelhos, a gente vê que justamente ele falou sobre a humildade, sobre a pobreza, sobre o amor. E isso que Jesus foi bom. Isso que Jesus veio falar com a gente, né? Como eu disse, ele veio nos salvar falando sobre amor. É a primeira parte da minha fala, falando sobre amor. Então, ele andou com os últimos da sociedade, os últimos no sentido que eram os excluídos, o pessoal que ninguém dava bola, ou não só quem ninguém dava bola, mas o pessoal quem odiava também, os cobradores de impostos. E ele andava com esse pessoal, ele sentava na mesa com eles, né? O pessoal fica, esse aí é Deus? Não pode ser Deus, cara, tá sentando na mesa com fulaninho, ciclaninho e tal. Mas justamente essa que é a parada. E Deus então andou ao lado dessas pessoas, ensinou a elas. Ele queria que as menores pessoas, essas últimas, as mais humildes, as mais puras do coração, né, que não tinham aquela malícia, que não tinham pensamentos ruins, que nem o pessoal que estava lá no topo, essas pessoas que era destinado ao reino dos céus, né? E ele veio falar justamente isso, só abrindo parênteses sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Que ele nos convida tanto a fazer, é a gente poder viver
em comunhão com os nossos irmãos. Isso significa que todo mundo é igual a fazer a mesma coisa? Não, mas todo mundo vai viver se amando, amando seu irmão independente das suas diferenças, da sua religião. Então, o que ele veio falar se resume nisso, se resume no amor, que nem eu disse no outro vídeo, mas ele dá esse exemplo com a vida dele, mais do que isso. E não é só um exemplo que a gente olha, fecha a Bíblia e vai dormir. É que a gente é convidado a fazer também. Então, Deus que nos convida até hoje a falar com o nosso irmão, a falar com ele de forma tranquila, que nem ele falou sobre através de parábolas, né, relacionando a vida das pessoas aos ensinamentos divinos. Então, para mostrar que por mais que Deus seja enorme e seu ensinamento seja tão rico, não é difícil. Todo mundo pode ouvir isso e todo mundo pode seguir o amor, todo mundo pode praticar o amor. Mas Jesus não foi só palavras tranquilas, ele também não ficava tranquilo com injustiça. Ele não aguentava injustiça e hipocrisia. Então ele veio, ele via que tinha injustiça, via que estavam profanando lá o templo, viu que o pessoal, os fariseus, estavam querendo impor ali a lei, não praticavam nada. Ele não ficava quieto com isso. Ele veio também para combater as injustiças, também veio para isso. Mas Jesus não foi só um mensageiro, não veio só falar de amor e não foi só um combatente das injustiças e um defensor dos últimos, dos pobres. Ele também foi o nosso Salvador. Então o Deus que eu creio também é o Deus que veio para nos salvar. E o sacrifício de Jesus na cruz é tão importante que ainda devo gravar alguns vídeos mais para frente, mas para a gente entender que Jesus morrer na cruz não foi só uma consequência de ele ter falado contra as autoridades, de ele ter falado de Deus abertamente, não foi só uma consequência óbvia dos fatos. Ele ter morrido na cruz já era sua missão desde o início. Desde o seu nascimento ele já estava, já tinha essa missão que era ele morrer para nós. E principalmente ele morreu na cruz carregando os nossos, para nos salvar, né? Carregando todos os nossos pecados, todo o sofrimento, e ele ressuscitou 3 dias depois, ou logo depois. E isso é um detalhe muito importante. O Deus que eu creio é o Deus da vida, é o Deus que nos dá a vida, é o Deus que venceu a morte. Então a ressurreição de Jesus, se ressuscitar já não fosse um big deal, um negócio que o pessoal não costuma fazer, é muito mais importante porque o Deus é o Deus da vida, é o Deus que nos dá a vida eterna. Com o sacrifício de Jesus, que tinha que acontecer, ele nos dá a vida eterna, a vida em comunhão com Deus depois da morte. Isso é incrível. E Jesus, não satisfeito, ele não falou, beleza, já dei a vida eterna, cumpri meu papel, agora se virem aí sozinhos. Ele continua conosco, Deus continua conosco. Como? Você já deve ter ouvido falar do Espírito Santo, que acho que na imagem que eu escolhi como capa está como uma pombinha, mas o Espírito Santo não é uma pombinha. O Espírito Santo é Deus, e ele é Deus que nos acompanha no dia a dia, é aquele Deus que nos inspira. Quando a gente pede uma luz, me ajuda aqui, eu não estou conseguindo resolver isso, eu tenho uma prova, eu tenho não sei o quê, que consegue ter aquele tchan, consegue ter aquela ajuda, aquela calma, aquele acompanhamento, é Deus conosco, é o Espírito Santo agindo. Então o Deus que eu acredito é um Deus que existe desde o começo dos tempos, que criou tudo, é um Deus que veio ao mundo, nos passou a mensagem do amor, se sacrificou por nós e é um Deus que até hoje quer ficar conosco. É um Deus que até hoje nos ajuda e um Deus que nos ama. Um Deus que é capaz de tanto, que é onipotente, é onipresente e ainda assim quer falar conosco, que é a gente que faz tanta besteira. Isso para mim é a coisa mais linda que a gente tem no cristianismo. Então, pessoal, esse é o Deus que eu creio. Não sei se vocês acreditam também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, vocês mandem mensagem, a gente conversa sobre o assunto. Curtam o vídeo, deixem um comentário, marquem um amigo também, que vocês sabem que gosta disso. Compartilha. Vamos ajudar esse canal a crescer, beleza? Beijão, fique com Deus.